Bom dia pessoal, tá começando mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser mais curto aqui. A gente vai falar um pouco das coisas que têm acontecido nos últimos dias, né? Muitas coisas aconteceram desde o último vídeo para cá. A gente tá mudando muitas coisas, né? Então aquilo que eu sempre digo para vocês, quando vocês começam, dar um passo na direção de mudar sua vida, na direção de aprender uma coisa nova, é natural que as coisas ao seu redor comecem a mudar mesmo. Tipo, coisas que começam a dar errado na sua mente, você acha que é errado, mas na verdade é coisas que estão começando a mudar para que você possa ter aquilo que você estava aguardando, você estava esperando. Então, quando você começa, por exemplo, a fazer um projeto de troca de que você quer sair de um determinado lugar para você ir para outro lugar, um outro patamar, por exemplo, o que acontece naturalmente? Acontece que as coisas ao seu redor, ao seu entorno, começa a modificar, por exemplo, a sua frequência tem uma onda e essa onda acaba atraindo as coisas para te preparar para receber aquilo que você estava aguardando, por exemplo. Quando a gente começou o processo de mudança de casa, a gente queria um bairro novo, por exemplo, a gente saiu à busca de vários lugares, aluguéis e saber como que era o bairro, como que funcionava, e a gente ficava naquilo, será que é aqui, será que não é? E daí, claro, eu lembro totalmente porque isso é uma experiência que me marcou demais. A gente tinha recém-casado, por exemplo, e estava passando por um período de que a gente precisava mudar porque não dava mais para morar onde a gente estava. A gente morava bem no centro e a gente precisava de um lugar que era só nosso e tal. E aí a gente falou, não, vamos mudar para um outro bairro aqui, um pouquinho perto, um pouquinho mais longe do centro, mas no centro ainda. E daí a gente começou a olhar algumas opções. Cara, a gente olhou vários apartamentos, várias coisas e não batia, não dava certo, não, as coisas não aconteciam. E daí a gente teve até eu falei, ó, esse vai ser o último apartamento que eu vou olhar. Se não for para ser esse, não sei não. Daí a gente chegou na imobiliária, pegou a chave do apartamento, a gente tinha gostado muito das fotos. A gente chegou lá, quando a gente pegou a chave e foi em direção ao apartamento, né, que ficava algumas quadras da imobiliária, começou a chover como se tivesse caindo um dilúvio aqui na cidade. E daí a gente parou assim e observou, falou, cara, será que é isso mesmo? Daí eu virei pra minha esposa e falei, olha, eu não sei se é pra gente ver não, esse apartamento aí. Daí ela falou, tá, e o que a gente faz? Eu falei, vamos ver aqui. E daí no meio da rua mesmo eu peguei e falei, senhor, se não for para ser esse apartamento, eu quero que caia agora nesse momento aqui um raio, um trovão forte que eu consiga ver, que eu consiga saber que não é para eu ir. Eu acabei de falar essas palavras, eu acabei de dizer, minha esposa ouviu eu dizer, e na mesma hora deu meio que um raio, uá, do lado. Eu falei, caraca, dei meia volta, levei a chave para o imobiliário e falei, ah, moça, não vai dar pra gente ver não, a gente vai ver outro dia. E daí nesse mesmo dia foi bom, não é pra gente ver, vamos voltar pra casa e vamos ficar lá esperando. Aí eu zapeando no Facebook encontrei uma senhorinha que disse que tinha uma kitnet para alugar. Aí eu falei, ah, não queria morar na kitnet, mas vamos dar uma olhada. Cara, quando a gente chegou no apartamento, cara, era muito legal. Tinha uma cozinha, até que relativamente grande, tinha uma sala imensa, tinha banheiro, tinha quarto, era tudo que a gente precisava.
Aí eu falei, bom, então vamos ver se dá certo. Cara, e é maravilhoso. Quando ela falou pra gente o valor e como que era para contratar, foi exatamente aquilo que dava pra gente naquela época. Que a gente podia pagar, que a gente não ia se apertar e ficava de boa. E daí a gente só fez o processo, a gente foi lá, fez todos os papéis, deu certo, aprovou, a gente veio e mudou pra cá. Aí era a segunda parte, que era comprar todas as coisas de casa. A gente não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha máquina de lavar, não tinha nada disso. A gente tinha a vontade. E daí, no mesmo momento assim que a gente fechou os papéis, que deu tudo certo, a gente falou, tá, vamos morar. Aí a gente pegou e saiu na cidade para ver se encontrava as lojas, né, que poderiam fazer pra gente lá nas condições que a gente podia pagar. Cara, e foi muito engraçado. Porque daí a gente viu as opções que tinha, foi lá e conseguiu comprar de boa. Chegou lá, o vendedor olhou pra gente assim e falou, vamos ver. Negociamos um fogão, negociamos a geladeira e negociamos o, a máquina de lavar. Aí meu sogro pegou e falou, não, eu vou dar pra vocês a geladeira. Aí eu falei, não, então beleza, cancela a geladeira. Daí eu comprei o fogão e a máquina de lavar. Chegou em casa, tipo, no dia que a gente tava mudando. E daí, cara, essa é uma das coisas assim, que eu nunca esqueço. Que a gente primeiro tem que dar o primeiro passo. E quando a gente dá o primeiro passo, o que acontece? As coisas ao nosso entorno vai se enquadrando. Muitas vezes parece que não vai dar certo. Que nem quando eu saí para procurar vários apartamentos, a gente saiu para fazer várias coisas e mesmo parecia que não estava dando certo, não estava se encaixando, é porque a nossa frequência, a nossa mente já tinha colocado para gente que o lugar que a gente precisava era um lugar que ia ser aconchegante pra gente, que ia nos atender, que ia nos tirar da correria do centro e trazer para paz. E que aqui na nossa rua é uma rua movimentada, mas não é tanto quanto no centro. No centro era ambulância passando toda hora, era carro da polícia, era bombeiro. E aqui mais um pouquinho pro centro mais afastado, tipo 5 ruas do centro, já não tem tanto essa barulheta que era. E daí nesse apartamento a gente já teve filho, a gente já já fez várias coisas assim que é só o agir mesmo, só como a percepção que a gente tem mesmo, que a gente acaba ficando observando e vendo que aquilo ali foi exatamente uma providência divina, cara. E é isso, é ser grato por tudo isso que acontece, né? Por exemplo, a gente acaba ficando se questionando muitas vezes pelas coisas que a gente ainda não conquistou, mas a gente talvez não conquistou essas coisas que a gente tanto quer, porque a gente ainda não visualizou isso. A gente ainda não aceitou que a gente precisa passar pelo processo para conquistar aquilo que a gente sempre deseja, sempre quer, né? Então, se a gente quer alcançar alguma coisa, a gente primeiro tem que dar um passo. E o passo, às vezes às vezes não, sempre o primeiro passo é na fé, cara. E os próximos também, porque às vezes a gente começa uma coisa e começa a dar errado, daí a gente, opa, não vai dar certo, não é isso. A gente só não observou os sinais ainda, mas na verdade o passo que você tem que dar é o próximo e sustentar os próximos passos. Porque se você parar no primeiro, você não vai conseguir conquistar aquilo que você almeja ou deseja, entendeu? Então, tenha foco naquilo que você quer, busque de fato, observando os sinais, aquilo que você quer, e aquilo que você quer vai chegar até você. Às vezes não é como você imagina, mas vai chegar. Porque aquilo que eu disse agorinha, quando você começa a dar um passo, as coisas ao seu redor começam a mudar para chegar até você aquilo que você quer. Mas
a nossa mente, a nossa criação é tão, eu vou dizer, parece muito, mas é tão criativa que no detalhezinho vai chegar exatamente aquilo que você quer. Aí, às vezes, chega um negócio assim meio diferente, você vai, pô, mas não era tão assim que eu queria. Era diferente. Aí, passado o tempo, você observa, e fala, caraca, não era. Se eu tivesse recebido daquele jeito que eu tinha imaginado, às vezes não ia estar dando tão certo assim. Então, é aquilo, às vezes é preciso dar uma lapidada, mas aquilo que você quer já é seu, vai acontecer, mas você precisa sustentar essa vontade, sustentar esse querer, né? E assim as coisas vão chegar até você da maneira que você quer, beleza? Então, o vídeo de hoje aí é curtinho aqui, mas é só para deixar essa mensagem que as pessoas vão conquistar aquilo que elas querem, porém elas têm que pagar o preço de permanecer com aquilo em foco, com aquilo, prestando atenção nos sinais, e vai dar certo.